Tá, então vamos lá. Tá aqui a nossa tela aqui já está criada, tá? Se a gente vier aqui na execução dela, eu tenho um arquivo de layout dessa minha tela principal aqui com um único componente. Então tá aqui o arquivo de layout que eu criei, que o Android criou para mim, para essa minha tela. Ele já tem uma caixa de texto que eu vou tirar. Vou adicionar um novo layout vertical. Vou adicionar duas caixas de texto só para testar aqui o negócio primeiro, tá? Então, duas caixas de textos. Tá? Então percebam que essas duas caixas de texto elas estão colocadas uma embaixo da outra. Então o layout que eu quero é o vertical mesmo. O que eu vou fazer? Botar um fragmento em cima e um fragmento embaixo, inicialmente. Lá no final da aula, quando eu for girar minha tela, que eu mudar a orientação, o fragmento estava um em cima, embaixo do outro, vai passar a ficar um do lado do outro. Tá? Então eu vou tirar esses dois text view daqui e eu vou adicionar, eu venho aqui em layout, ó, um frame layout. Então, meu primeiro elemento de frame layout vou chamar de fragmento main, tá? E o meu segundo elemento de layout vai ser eu quero ele dentro do layout, tá? No mesmo nível do outro fragmento, vai ser fragment list, tá? Nesse meu primeiro aqui, a altura dele eu quero que seja wrap content. No meu segundo, a altura dele também vai ser wrap content, tá? Porque eu vou ter um nome, um sobrenome, um botão para adicionar no de cima, e quando eu clicar nesse botão eu vou adicionar nos elementos da lista de baixo. Quando eu girar, eu vou ter nome, sobrenome, o botão de adicionar do lado esquerdo e os elementos da minha lista do meu lado direito. Tá? Então, beleza. Aqui ainda, só pra gente... Eu vou pegar uma caixa de texto e vou adicionar antes do meu fragmento principal e vou... Aqui eu não preciso, que eu não vou alterar. Só o texto, que vai ser o fragment main. Tá? Beleza. Aqui no meu fragmento principal, eu vou criar um layout novo, que vai ser o layout do primeiro, do elemento do topo da minha tela, onde vai ter minha caixa de texto e um botão para adicionar no outro fragmento de baixo. Então eu vou res new Android resource file, tá? Então vai ser fragment main layout. O tipo dele vai ser do tipo layout, tá? Vou clicar em OK. Tá aqui o layout, o arquivo de layout que eu acabei de criar. Esse cara aqui vai ter um layout linear vertical. Dentro dele eu vou ter um layout linear horizontal. E dentro desse layout linear horizontal eu vou ter um text view, que vai ser um label, que eu vou chamar de nome. E eu vou ter um edit text, tá? Que não vai ter nenhum conteúdo. Eu vou adicionar um outro layout linear horizontal após esse primeiro. Então ele vai estar fora, tá, do layout que eu acabei de criar. Ele também vai ter um label e uma caixa de texto. O nome e sobrenome aqui no nosso aplicativo. Aqui eu tenho o texto dele vai ser nome e o texto do segundo não vai ter... O texto dele não vai ter nenhum conteúdo, né? Aqui eu vou chamar de add text sobrenome, depois eu vou precisar decidir aqui, tá? E no que eu acabei de criar, eu preciso add text nome.
Beleza? Vou salvar isso aqui. Vou vir aqui na minha classe Java. Novo, Java Class. Vou chamar de fragmento main. Vou fazer ele estender e fragmento. Aqui eu vou implementar, lembra que eu só preciso do método onCreateView. Então onCreateView. Aqui o que ele está retornando? Né? Ele está retornando a view, que vai ser o resultado desse fragmento aqui quando ele for inflado. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou tirar esse return daqui, vou criar uma view, que é um inflater.inflate. O que ele recebe? Ele vai receber o arquivo de layout, que vai ser o desenho desse fragmento, então vai ser or.layout. Esse arquivo de layout que eu tinha criado anteriormente, o container e um parâmetro falso. Depois a gente vai falar melhor sobre o que esse parâmetro significa. E agora eu vou retornar a minha view. Então, a hora que esse fragmento for ser desenhado, quem é que ele vai desenhar? Esse arquivo de layout aqui que eu criei. Então, o método onCreate do meu fragmento, a única coisa que ele faz é inflar uma view, tá, com esse arquivo de layout que eu criei com vocês nesse instante. E essa view ela vai ser atachada, o termo em inglês, vai ser associada à tua activity principal em uma posição daquela activity. Que posição é essa? É a posição do container que eu vou passar aqui. Então lá no meu arquivo, na minha activity principal, eu venho aqui e faço fragmento manager. Como eu vou precisar dele depois, eu vou criar um atributo de classe para ele. Então, fragmento manager recebe get fragmento manager. Vou criar uma classe que é aquele fragmento transaction. Que é a minha transação. É o fragmento begin transaction. No meu transaction, eu vou adicionar um fragmento. Que fragmento é esse? Não tenho ele ainda, tá? Então eu vou criar ele aqui, que foi esse fragmento que eu acabei de criar. Então é fragmento main. Vou usar ele depois, vou transformar ele num atributo de classe. Fragmento main, new, fragmento main. Agora aqui no meu fragmento transaction, eu vou adicionar com dois parâmetros também. Eu preciso adicionar um container para onde esse fragmento vai ser adicionado. Esse container é esse cara aqui, ó. No meu arquivo principal eu não criei dois frame layout, um frame layout para o primeiro fragmento e um frame layout para o segundo fragmento. Então esse primeiro fragmento que eu estou criando, ele vai ser adicionado na posição desse fragmento main que eu adicionei aqui no meu arquivo layout principal. Então eu tenho um layout da minha tela, que é esse layout que está aberto aqui agora. Dentro desse layout da tela, eu tenho dois frame layout, o frame layout 1 e o frame layout 2. No primeiro frame layout, eu vou colocar o primeiro fragmento. No segundo frame layout, eu vou colocar o segundo fragmento. Então aqui no meu, na minha classe, na minha Java principal, na hora que eu for adicionar o meu fragmento na transaction, eu vou passar o ID daquele primeiro frame layout. Então vai ser o r.id. Esse fragmento main é o frame layout onde eu disse que é adicionar o primeiro fragmento. E a instância do fragmento que eu acabei de criar. Certo? E aqui eu vou transaction.commit. Tá? Então, de novo, o que eu fiz? No onCreateView do meu fragmento, eu passei o layout do fragmento em si.
Então, o fragmento não é um elemento de tela que tem algumas coisas dentro dele. Eu passo um layout que especifica quais são os componentes de tela que vão estar dentro desse fragmento. Está especificado em que arquivo? Fragmento main layout. Está aqui, ó. Tá? Por enquanto eu tenho um layout linear com a altura dele é wrap content, um segundo layout linear que a altura dele também é wrap content. Então esse meu layout aqui, que eu estou chamando de fragment main layout, é o layout que especifica o fragmento do topo. Lá na minha tela principal, lá no meu fragmento main, ó, eu passo o meu fragmento layout. E eu passo também para o inflador um container, que é onde essa view que eu estou criando vai ser adicionada. Quem é esse container aqui? Esse container aqui é esse elemento aqui, ó. Então, quando eu adiciono um fragmento na transaction, eu digo onde que eu quero adicionar esse cara. Esse r.id.fragmentMain é o meu arquivo, é o meu ID, que é o frame layout, que eu especifiquei lá no arquivo da minha tela. Então eu tenho, ó, um layout para a minha tela e eu estou dizendo que em um local específico da minha tela eu quero adicionar esse fragmento aqui. Então agora, quando eu for executar o meu arquivo, Está dando uma sugestão para mudar o filme para Android AP e fragmento mesmo. Só que quando você vai mudando, aí ele começa a dar um zero. deixa eu ver aqui, ó. Essa versão que tu está usando aí, eu não tenho que comentar que o teu código tá. Então vocês estão vendo que agora eu tenho um código adicionado, né? Uns elementos de tela adicionados que eu não tinha antes. Todos esses elementos de tela aqui, se vocês perceberem, eles pertencem a esse arquivo de layout aqui. Que é o arquivo de layout que especifica só o layout do meu fragmento. Eu vou... a altura desse meu layout é wrap content. A altura do meu primeiro elemento é wrap content. A altura do meu segundo elemento também é wrap content. Tá? Ah? Não, eu sei. Tá? Só testar. Beleza, vou tirar esse cara daqui, vou fechar ele. E eu vou adicionar mais um botão, tá? Esse botão eu quero que ele esteja fora do meu layout. Tá aqui o meu botão. A altura dele é wrap content, né? Ok. Meu layout linear está ocupando só esse espaço aqui. Eu tenho aqui embaixo ainda um elemento de layout que vai ser utilizado depois para eu adicionar o meu segundo fragmento. Vou executar esse código aqui, só para ver se o botão ficou no lugar certo. E aí eu vou falar um negócio para vocês mais sobre fragmentos, tá? Então, beleza, agora eu tenho, né, um fragmento com dois componentes de tela, um caixa de texto e um elemento editável, né, um label, um elemento editável, o meu botão. Tudo isso aqui faz parte do meu primeiro fragmento. Só acertar isso aqui que... eu botei text view nome e nome, né? Esse aqui é text view sobrenome e o texto dele vai ser sobrenome. Tá? Beleza. Quando eu clicar nesse botão aqui, eu quero fazer alguma coisa e eu quero que essa coisa seja pertencente ao fragmento que eu quero mostrar para vocês eu acessando um método ou algum elemento de interface gráfica do fragmento. Então aqui no fragmento main, eu vou criar um método que eu vou chamar de public void show message. Eu quero mostrar uma mensagem qualquer na tela. E aqui eu vou só chamar um toast .makeText. Ele precisa de um contexto, né, que é o contexto da activity. Ele precisa da mensagem,
que ele vai apresentar, e ele precisa da duração dessa mensagem. Eu quero que seja longo, ponto, show. Então percebam que esse método aqui é um método da minha activity principal, do meu fragmento principal. Na minha tela principal, eu quero, quando clicar naquele botão que eu adicionei, chamar um elemento do meu fragmento. Tá? Na minha tela principal, vou criar um método público, void showMessage. Esse método showMessage ele vai acessar o fragmento e chamar o método do fragmento. Vamos assumir que eu não tenho uma instância desse fragmento ainda. Então eu venho aqui, ó, fragmento main, vou chamar de main, tá? Fragmento main, ponto. Fragmento manager, get, fragment, tá, não é get não, é find, tá? Então, fragmento manager, ponto, find fragmento. Aí veja que eu tenho dois métodos, ó. Eu tenho find fragment by ID e find fragment by tag. Vamos usar o by ID primeiro, depois eu mostro para vocês o tag. Beleza, mas qual é o ID do fragmento? Quando eu adiciono um fragmento na transação, eu passo dois parâmetros, ó, o container para onde ele vai ser adicionado e a instância daquele fragmento. Então esse ID do container é o container que eu vou usar aqui para acessar o meu fragmento. Tá? Então eu vou main. Aqui eu já tenho uma instância do fragmento que eu quero acessar. Então main. Eu implementei esse método showMessage, né? Acessando o fragmento. E agora eu preciso, aqui no meu arquivo de layout, adicionar esse método aqui lá por clique do botão. Então eu venho aqui, ó, fragment main, tá aqui o meu botão, ó. Então eu vou lá no clique dele, vou clicar aqui na minha setinha e é para ele aparecer o... Tá, é porque se eu quiser adicionar um método como clique, como evento de um elemento de tela, eu preciso que ele tenha uma assinatura específica, né? Então, o meu método showMessage precisa ser público e ele precisa receber uma view como parâmetro. Então, lá no meu arquivo de layout agora, quando eu clico no botão e no onClick, ele mostra o método que eu acabei de criar. Vou salvar isso aqui, vamos executar. E aí eu vou executar isso aqui. Só um minutinho, pessoal. Então, quando eu clicar no botão aqui, ele mostra o toastzinho aqui acessando um método lá do meu fragmento. Tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês como é que eu faço para acessar qualquer método de uma instância de fragmento ou para eu alterar elementos de tela de um fragmento. A gente vai continuar usando esses métodos aqui. Eu vou criar um outro fragmento agora, que vai ser a lista. Tá? Vou adicionar esse fragmento na minha tela. Vou adicionar elementos no fragmento, então quando eu clicar no botão eu vou adicionando elementos que vai ser na lista lá do fragmento secundário, e aí a gente vai ver como é que utiliza esse comportamento. Tá? Então para eu criar um segundo fragmento, a primeira coisa que eu preciso fazer é
criar um arquivo de layout para esse meu segundo fragmento. Então eu vou lá no meu projeto, res, new, Android Resource File, o nome dele vai ser fragmento, list, layout, o tipo dele vai ser do tipo layout, tá? Ok. Vou adicionar a esse meu fragmento que eu acabei de criar um layout linear vertical. Nesse meu layout eu vou adicionar uma caixa de texto, que o texto vai ser lista de usuários, tá? Meu texto dele. E além dele eu vou ter uma list view. Então list view. E eu tenho uma list view no meu layout. Então meu layout vai ter o quê? Vai ter um labelzinho e uma lista associada. Eu quero que a altura dele seja wrap content e a largura seja a largura do pai. Esse aqui é o meu layout. Eu preciso agora sempre criar o layout associado ao fragmento e depois a classe Java que eu vou implementar os comportamentos daquele meu fragmento específico. Então eu venho aqui na minha classe Java, new, Java class, fragmento list, e é a mesma coisa, né? Extends, fragment, e eu preciso criar o método onCreateView, né? Então, de novo, aqui eu vou view, recebe inflater.inflate. O inflate eu preciso passar para ele o arquivo de layout que eu vou desenhar esse arquivo, esse fragmento. Então, r.layout. É o layout que eu acabei de criar, né, que é o fragmento list layout. E eu vou retornar essa view. Ele precisa de um terceiro. Ele precisa do container, desculpa. E um terceiro parâmetro. Então vamos lá. Então já tem meu fragmento aqui, ele já pode existir. Vou lá na minha tela principal. Vou criar o meu fragment list. Vou instanciar esse meu fragment list. Eu vou adicionar esse fragmento que eu acabei de criar, passando quem? R.id, o ID do container desse novo fragmento. Então, se a gente vier ver aqui na minha tela principal, eu tenho o meu fragmento main, que é o ID de onde eu coloquei aquele primeiro fragmento que a gente já criou, e eu tenho um segundo frame layout, que o ID dele é fragment list, que eu coloquei ele ali para adicionar um segundo fragmento nele. Então, r.id.fragmento list, e o fragmento que eu quero adicionar nele é a instância desse fragmento list. Só isso. Quando eu executar isso aqui, o meu segundo fragmento vai ter sido adicionado nesse primeiro. Então, se vocês perceberem, ó, esse label aqui, que é lista de usuários, ele pertence, na verdade, ao segundo fragmento que eu acabei de adicionar. A minha lista ainda está vazia, tá? Então, quando eu clico no botão, ele está mostrando a mensagem, mas ele não está adicionando nada no meu segundo fragmento. O que é que eu quero? Eu quero, quando eu adicionar elementos no meu segundo fragmento, adicionar na lista do fragmento que está embaixo. Beleza? Então vamos fazer isso aqui. Lá no meu fragmento que eu acabei de criar, eu criei uma list view. Então aqui eu vou ter o quê? Ó, eu tenho um array list de string, por enquanto. List. User list, tá? Em inglês. Lembrando que eu preciso de um adapter. Então,
um array adapter, também de string, tá? E eu preciso de um list view, que é o elemento de tela, que vai ser associado a esse, tá? Então aqui no meu onCreateView, o que eu faço? ListView recebe o meu ListView r.id. Eu acho que tá. Deixa eu ver qual é o nome que ele tá. Então lá no meu arquivo de layout, no meu fragment list layout, ó, eu tenho uma list view, que a altura dele vai ser wrap content, tá? Que o nome dele vai ser list view user, tá? Então lá na minha classe, ó, listview.id. Perceba o seguinte, ó, quando eu inflei aqui no meu método inflator, que eu gerei essa view, ó quem é que eu passei para ele como layout, ó. Então essa view que ele está retornando vai ser um elemento de tela inflado com esse layout aqui. Então esse meu layout, eu tenho um elemento de tela que eu chamo listview.user. Então eu acesso lá, ó, view.findViewById. Então dentro dessa view, qual é a view que eu quero? É a view que tem esse ID aqui, que é a minha list view. Eu vou instanciar a minha lista. E eu vou instanciar o meu adapter. O som já, viu? Tá? E eu vou instanciar o meu adapter. Adapter, recebe new, adapter. Esse cara precisa de uma tela. Deixa eu só ver aqui o negócio rapidinho que eu tenho guardado aqui. 5 adapter. Isso aqui é que dá. Deixa eu ver. Sempre copia e nunca lembra qual é o nome do. Esse é r.layout.simple. Não. Tá aqui. User list. E aí, list view, set adapter, adapter. Só ver se aqui está correto. Então aqui eu só fiz criar aquilo que a gente já fez nas outras aulas, né? Eu criei um adapter que vai encapsular os itens da minha lista. Beleza, tá? Aqui eu vou criar um método que é para adicionar elementos nessa minha lista.
Então, public void, vou chamar de add user, string username, list, user list. Isso aqui é o que a gente já está fazendo, tá? Username, adapter.notify dataset change. Então agora, toda vez que o usuário clicar no botão, o que eu quero? Adicionar um usuário na minha lista. Então lá na minha Active principal, lá no método eu chamei showMessage, né? Eu vou tirar esse método aqui, ele vai dar um errinho, depois eu conserto. Tá? Então vai ser public void add user na lista view. Então o que eu quero? Aqui eu quero chamar esse método que eu criei da minha lista de fragmento, ó, e adicionar o usuário na lista. Então vou adicionar o usuário na lista e vou notificar meu adapter que a lista foi alterada. Tá? Então aqui no meu na minha tela principal eu criei um método que eu estou chamando de add_user_list. Deixa eu só fazer um negócio. O método existe, tá? Depois eu conserto aqui. Então lá na minha tela principal eu preciso acessar o nome que está digitado lá naquela caixa de texto, find view by ID. Qual é o ID da view que eu quero acessar? É essa view aqui, ó, que eu chamei de EDT text nome. Então lá na minha classe, r.id. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa para o sobrenome, tá? Sobrenome, EDT, sobrenome. Eu tenho o nome do usuário que vai ser o EDT nome.getText.toString mais EDT sobrenome.getText.toString. Agora que eu já tenho o nome e o sobrenome do usuário que eu quero adicionar, né, na minha lista, eu preciso pegar a instância do fragmento, então vai ser fragmento list ponto add user username. Então essa instância aqui é a instância do fragmento que eu adicionei. Eu estou adicionando o usuário nesse usuário, nesse meu fragmento que eu estou criando. Então, quando eu clicar aqui vai dar erro porque eu esqueci de adicionar no... Tá? Eu clico no botão, ó, não tem nenhuma ação porque eu mudei o nome do usuário. Aqui na minha ActivityMain eu mudei o nome do método, né? Então eu tenho que adicionar lá no meu layout onde tem um botão. Então no clique do botão eu quero executar o método add_user_list. Tá? E aqui em vez de botão vai ser add. Tá? Aí agora sim eu vou executar novamente. Tá? E aqui ele já tem, se lembrar, a barrinha do scroll já está setada. Tá? Aqui eu posso ir adicionando
quantos elementos eu quiser na lista. Só lembrando aqui que isso aqui é um fragmento, né, um elemento de tela, e esse cara aqui de cima é um outro elemento de tela. Ó, eu vou mudar a configuração aqui dele, tá? Duas coisas vocês vão perceber. Vamos lá. O que vocês perceberam que aconteceu aí agora quando eu mudei a configuração? A primeira, o layout não muda, né? Ele só se adapta ao novo tamanho de tela, porque eu tenho uma largura agora muito maior. Ele adaptou os elementos de tela dos fragmentos à nova largura. Ok, o que mais aconteceu? Eu perdi o comportamento se mantém, tá? Tenho dois elementos adicionados agora. Quando eu voltar para a configuração anterior, o que for de... daqui a pouco ele... Tá? Ele se adapta novamente, mas ele perde o conteúdo. Aqui é um negócio interessante, porque ó, o estado do elemento de texto ele manteve, mas o estado daquela lista, que era um atributo de instância do meu fragmento, ele perdeu. Tá? Quando tu faz a mudança de configuração, o Android gerencia para ti o redesenho dessas telas. Então, na prática, o que ele faz é destruir a tela e desenhar ela toda de novo. Por quê? Porque aquele cara que estava inflado para essa configuração de tela não serve mais para outra configuração. Por quê? Porque é como se fosse uma outra tela. A largura da tela, a altura, muda tudo. Então, por padrão, o Android faz, ele chama aquele método, destrói tudo e chama aquela pilha de métodos toda. Inclusive no onCreate. Então, aqui eu tenho que fazer duas coisas. No onCreate, eu preciso testar qual é a orientação e aí fazer um desenho de tela para essa nova configuração. E eu preciso também guardar as instâncias passadas e recapturar essas instâncias quando ele voltar. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro desenhar um novo arquivo de layout para essa nova configuração de tela que agora eu não quero mais um abaixo do outro, eu quero um do lado do outro. Então aquele arquivo de layout que eu tinha feito, que é o meu ActivityMain, que ele tem um text view e dois frame layout, ele não serve mais. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar por enquanto esse text view daqui. Tá? Na verdade, eu vou deixar esse text view aqui, vou adicionar um novo layout aqui na minha tela, layout, só que agora vai ser um layout horizontal, tá? Nesse meu layout eu vou adicionar ele depois do text view. E vou jogar esses dois elementos de layout aqui dentro desse meu text view. Então agora eu tenho um layout horizontal e o que é que eu quero? Dois elementos de tela, tá? Dois frame layout. Eu quero agora que a altura dele seja a do pai e a largura dele seja a do conteúdo. E esse segundo a mesma coisa, a altura vai ser do pai e a largura vai ser do conteúdo. Então agora eu tenho dois layouts adicionados e um terceiro layout aqui, tá? Então eu tenho uma orientação vertical, a largura e a altura vai ser match content, tá? Vai ser do pai. Eu tenho um layout linear, que é a altura do pai, um text view com a largura do pai e a altura do conteúdo, e um layout linear que tem a largura e a altura do pai. Dentro desse layout, eu vou ter dois elementos, onde a largura é a do conteúdo e a altura é do pai. A largura é do conteúdo e a altura é do pai. Tá? Beleza. Aqui no meu layout principal, da minha tela principal, agora no meu onCreate, eu tenho que testar a configuração que eu estou trabalhando. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Então lá no meu layout principal, eu vou pegar a orientação atual, tá? Se a minha configuração
for com orientação de... Peraí, o que eu fiz aqui? Só para eu... Tá, deixa eu só importar aqui e a gente volta. Configuração, tá. Então, se eu tiver uma orientação de portrait, né, de retrato, eu quero aquela configuração que a gente já tinha trabalhado antes. Se não, eu vou fazer uma outra configuração que eu vou fazer, que é o que eu acabei de fazer com vocês agora. Mas é frame layout, deixa eu ver aqui meu projeto, layout, frame layout, activity main, tá. Eu vou copiar esse cara aqui, que foi o que eu editei com vocês. Eu vou copiar e eu vou colar, tá? Vou criar um outro layout aqui, que eu vou chamar de main landscape, tá? O meu arquivo main normal era aquele que estava antes, né? A gente tinha trabalhado antes nele. Eu tenho um horizontal e o meu landscape eu tenho a orientação horizontal com um do lado do outro. Eu devia ter copiado antes de ter alterado, né? Agora ele está... Mas deixa eu voltar aqui para o anterior. Então eu vou... Espera aí. Não, eu faço de novo aqui, rapidinho. Eu vou fazer assim, vou tirar eles de dentro do layout linear. Vou jogar aqui para depois do... Tirei do layout, vou apagar o layout. E eu mudei a horizontal. Aqui não mexi não, dá certo. Beleza? E aqui dentro do fragmento eu preciso, a largura dele vai ser a do pai, a altura é do conteúdo. O de baixo é a largura do pai e a altura é do conteúdo. Beleza. Então agora lá na minha Activity Main, ó, eu tenho, se a orientação for retrato, eu quero o layout que eu tinha feito antes. Se a orientação for landscape, eu quero o novo layout que eu fiz de landscape. Ó, não mexi em nada de conteúdo, de comportamento, não vou reimplementar os layouts, não vou mexer em nada dos comportamentos de botão, dos eventos do Java, nada. A única coisa que eu fiz aqui foi em 3 minutos, criei um novo arquivo com uma nova configuração. Tá, aqui ele já colocou, ver aqui, ele já está adicionando a nova configuração, né? Deve ter algum errinho ali no meu arquivo de layout. Tá? Deixa eu girar aqui para ver o que vai acontecer. Tá invertido, né? Tá? Então vamos aqui. Tá? Os nomes estão trocados. Então vamos fazer assim, primeiro, para a gente ver funcionando direito. Depois a gente conserta os nomes, né? Para não deixar bagunçado assim. Amanhã alguém for pegar esse código aqui, o cara vai dar um nó na cabeça, né? Tá? E aí quando eu for adicionando conteúdo, tá? E quando eu girar de volta, ele gira a cabeça para baixo. A gente vai ver agora, a gente vai salvar o estado dessas instâncias agora. Tá? Então é aqui, tá? Save.
instance state Android. Antes é set, instance. No fragmento eu tenho um método, tentando lembrar o nome dele aqui, eu vou testar aqui rapidinho. No meu fragmento, eu quero no meu fragment list set retain state não é. Eu vou e aqui eu preciso tá, vamos lá, ó. Eu vou, primeira coisa, no meu fragmento list, cadê o fragmento list? Eu vou criar uma constante aqui, vai ser pública, static, final, string, fragment list tag. Então aqui é só, não precisaria disso tudo, mas eu vou fazer só para ficar com boa prática, tá? Ponto, o nome da classe. Sempre que vocês precisarem criar uma tag que representa a classe que vocês estão trabalhando, vocês usam o package name, que é todo o caminho de pacote até ela chegar na classe que tu tá, ponto, o nome da tua classe. Então eu criei uma constante aqui, que é o fragmento list tag. Quando eu for adicionar lá na minha main, lá no onCreate, ó, essa minha transação, que é o fragment list, eu vou adicionar um outro elemento, que é essa constante que eu acabei de criar. O que eu estou dizendo para a transação? Ó, toda vez que tu precisar acessar a instância daquele fragmento, acesse usando essa tag que eu acabei de criar aqui, ó. Então, por exemplo, aqui no meu método, ó, digamos que eu não tivesse essa instância do fragmento ainda. Então, fragmento list, fragment manage.find fragmento by tag, ó. Quem que eu vou usar? Essa tag que eu adicionei lá em cima. Então, se eu adicionei a minha tag usando essa tag aqui, ó, adicionei o meu fragmento na transaction usando essa tag, na hora de recuperar vai ser fragmento tag.list. Aqui eu preciso fazer e aí vai ser list.add user, né, que era o que a gente tinha feito antes. Beleza? Eu vou agora adicionar lá no onCreate, ó, eu vou tentar acessar aquele fragmento que eu adicionei antes. Então, se esse fragmento aqui for igual a nulo, é porque ele não existe ainda. Então eu vou
adicionar o fragmento na minha transação e array list, user list, string, se ele for nulo, eu inicializo, aqui vai ser um create, load my data, user list, um create, e eu preciso, rapidinho pessoal, eu preciso salvar no bundle do set data, get data. Tá. Então eu vou dizer lá no meu fragmento que esse fragmento que eu estou criando vai ser mantido, tá? Então eu uso esse método setRetainState como true para manter a instância do fragmento e quando ele mudar de lado, ele não destruir o fragmento e criar um novo. E o array list on create view setRetainState user set adapters list view eu vou só ver com o negócio rapidinho. Não manteve, então eu tenho que recuperar agora os dados que eu acabei de adicionar. No fragmento list, create view. Adapter. Não. Já digo o que eu estou fazendo, tá? Para vocês, se funcionar aqui. Se não funcionar, eu vou...
fragmento main. Beleza. Tá, então é o seguinte, só mostrar o que eu fiz para vocês. Depois eu ajeito aqui o código e aí subo lá o código já comentado e consertado. Aqui no meu fragmento main, no meu fragmento list, eu adicionei um método que é o método onCreate. Tá? Esse método onCreate ele vai ser executado uma única vez para esse fragmento se eu tiver setado esse método retainstate como true. Então o que a Activity faz, o que eu estou dizendo para a Activity se tu precisar fazer alteração de configuração, tu não destrói esse fragmento aqui, mantém esse fragmento em memória. Porque eu vou reusar ele outras vezes ainda e eu quero manter o estado todo dele. Dos objetos de instância e por aí vai. Tá? Então ele não vai executar mais esse método onCreate para esse fragmento, porque ele já foi criado, ele já foi instanciado. Tá? Então com isso, dentro desse método, eu adiciono os métodos de instanciação da minha lista. Então o que estava dando errado, eu estava colocando o ArrayList, instanciando novamente o ArrayList dentro do método onCreateView, que ele vai redesenhar a minha lista. Então no onCreateView, a única coisa que eu faço é setar o adapter nessa minha lista que eu estou criando. Então quando eu faço a mudança de orientação, ele não destrói esse fragmento aqui, porque o meu fragmento está com o estado setado para não ser destruído. Tá? Vou comentar esse código aqui, vou botar um link apontando para vocês para uma explicação um pouquinho melhor do que eu fiz. Tá? E mais tarde vocês podem acessar esse link aí melhor. Beleza?